Chegamos à nossa aula de número 5 do curso de japonês para iniciantes. E nesse curso eu busquei compilar para você tudo que eu considero útil para um iniciante na língua japonesa começar a aprender. Isso é fato. Você aprendeu suas primeiras palavras, suas primeiras frases, você viu como funciona a escrita japonesa. Eu queria agradecer todas as pessoas que participaram da nossa comunidade. Foram realmente muitas perguntas postadas lá e eu e o pessoal da nossa equipe daqui do programa Japonês Online fez o possível para tirar a grande maioria das dúvidas. Vou passar para você um programa de estudos para você aprender o hiragana e o katakana. Vou apresentar para você também um possível cronograma de estudos para você aprender estruturas para você desenvolver um nível básico de japonês, um nível essencial de japonês. Eu quero dizer também que esse curso de japonês para iniciantes, igual eu venho falando desde a primeira aula, ele é um curso formado por 6 aulas, focado nos iniciantes, e ele antecede a abertura das matrículas de uma nova turma da nossa escola de japonês, totalmente online, que é o programa Japonês Online. E a gente vai sim, na segunda-feira, abrir as matrículas para uma nova turma. E eu vou falar sobre isso no decorrer da apresentação dessa rota aqui. E no final dela vou também falar todas as informações que você precisa saber para fazer a sua matrícula na segunda-feira, se você tiver interesse, ok? Tem informações para você saber sobre duração, tamanho do curso, eu explico isso no vídeo. Tem questão sobre investimento também para participar. E aí, alguns de vocês que participaram aqui do curso de japonês para iniciante, o pessoal mais comprometido, o pessoal mais seleto, o pessoal que realmente ficou motivado e empolgado em aprender japonês e tem certeza que agora vai levar isso a sério. E no fim do ano você já vai estar num nível avançado de japonês, vai poder se preparar para fazer as matrículas na segunda-feira. A única coisa que eu vou te adiantar é que tem um desconto mais que especial, um desconto realmente grande para quem fizer a matrícula no primeiro dia. Mas eu falo sobre isso mais para o final da aula. Então, por enquanto, vamos para a nossa aula. 皆さんこんにちは。私の名前はウェスリーです。日本社で働きます。だから日本語を勉強するのが始めました。ちなみに私は日本語がすごく好きになりました。日本語の勉強、時々は難しいで、毎日午前5時起きますと日本語も勉強するのが始めます。夜にあんまり勉強しない。ジャポネーズオンラインは私にすごく手伝いました。いい方法があります。ルイ先生はいい先生と思います。ルイ先生のおかげでいい日本語できましたけど、私はいつも頑張ります。それは以上です。皆さん、頑張りましょう。Vamos falar então sobre a nossa rota de aprendizagem. Na aula número 1 daqui desse curso de japonês para iniciantes, você aprendeu o que são as estruturas do japonês. Esse foi o nosso assunto principal da aula 1. E ao mesmo tempo que você aprendeu essas estruturas, você aprendeu também vocabulário. As estruturas são aqueles padrões necessários, as formas que as palavras se unem para formar palavras e, obviamente, nesse processo você aprendeu também suas primeiras palavras. E você viu que com uma soma de conhecimento, de estrutura com vocabulário, você consegue entender e usar o japonês. Tanto que na aula de número 2 a gente pegou um diálogo em japonês e você viu que é perfeitamente possível você compreender ele uma vez que você conhece as estruturas. Tinha algumas estruturas lá que eu fui explicando na hora, mas ficou claro para você que se você conhecer as estruturas e conhecer o vocabulário, você entende e usa o japonês. E eu vou mais além. Se você conhece a estrutura, mas tem vocabulário ali que você não conhece, um simples dicionário resolve o seu problema naquela situação. O problema é não conhecer a estrutura, mas se você conhecer as estruturas, você aprende vocabulário à medida que você consome o japonês. Na aula 3, eu falei sobre a escrita japonesa, e você viu que a gente tem 2 sistemas de escrita para começar, que é o hiragana e o katakana. E na aula 4 a gente fez uma breve introdução sobre kanji. E com isso, você pode ver que eu coloquei em negrito aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem 5 principais elementos que compõem a língua japonesa, que são as estruturas, o vocabulário, hiragana, katakana e kanji. Essas são as 5 coisas que você precisa aprender. Claro, é simples, são apenas 5 elementos, mas não necessariamente é fácil aprender tudo. Leva certo tempo, né? Até porque não são tão poucas estruturas assim, mas também não é muito.
Vocabulário, sim, é um grande número de palavras. Hiragana e katakana é rápido aprender, uma semana cada um mais ou menos, vou falar sobre isso. E kanji também vai fazer parte assim consistente do seu aprendizado. Pegando esses 5 elementos, eu montei aqui um mapinha formando uma linha do tempo do que você aprende primeiro e o que acontece com o seu aprendizado de japonês depois de aprender certas coisas. Eu, inclusive, apresentei esse mapa pela primeira vez num outro evento nosso, que é o Intensivão de Japonês. Então, se aqui é uma linha do tempo, né, você começa aqui e conforme o tempo passa você avança, né, a primeira coisa interessante de você aprender do japonês é o hiragana, que é o sistema de escrita que eu apresentei para você na aula de número 3. Depois dele, eu falei lá, é a primeira coisa que você tem que aprender quando se refere à escrita. Claro que em paralelo a ele, você aprende algumas estruturas e algumas palavras, né? Que até te ajudam a memorizar ele. Mas o foco do aprendizado aqui é o hiragana. E quando você termina ele, você vai diretamente para o katakana, que é o segundo sistema de escrita que eu mostrei para você também ele na prática na nossa aula de número 3. Quando a gente chega aqui, o nosso aprendizado se divide em 3 e essas 3 coisas acontecem em paralelo, todas juntas. Você não aprende uma para depois aprender outra. É tudo interligado, que é as estruturas, né? E aqui no nosso curso eu comecei pelas estruturas por um seguinte motivo. Eu queria que você saísse da primeira aula falando alguma coisa de japonês, ok? Mas para a gente realmente ir a fundo nas estruturas, você aprender uma quantidade significativa de estruturas que te permite entender coisas em japonês, conversar em japonês, é muito melhor se você fizer isso depois de aprender o hiragana e o katakana. Por que é melhor? Porque isso te permite consumir conteúdo nativo em japonês. Em paralelo às estruturas, você já viu isso na prática, a gente aprende vocabulário, até porque não tem como aprender estrutura sem, consequentemente, aprender vocabulário, né? E o kanji. O sistema de escrita do kanji não é uma coisa que você aprende e acaba, né? É uma coisa que caminha junto com o vocabulário. Quanto mais palavras você aprende, mais kanji você tem que aprender. E não tem como as duas coisas serem separadas. Então, à medida que você aprende uma nova estrutura, nessa estrutura a gente tem palavras. E essas palavras são escritas em kanji. E aí você aprende essas 3 coisas meio que ao mesmo tempo. Aqui na nossa linha do tempo, em cinza, eu tenho 2 ferramentas e metodologias que auxiliam você no aprendizado desses elementos. Um deles é o sistema de repetição espaçada, que é uma metodologia de revisão que permite você memorizar tudo o que você estudou, com pouco esforço. Você passando coisas da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Eu não dediquei nenhuma aula aqui do curso falando só sobre ele, porque o que eu queria é que você realmente aprendesse palavras, estruturas e escrita japonesa, e eu tenho certeza que isso foi possível. Você chegou aqui, se você assistiu todas as aulas, para pensar na quantidade de coisas novas que você aprendeu e que legal que foi fazer tudo isso. Mas o sistema de repetição espaçada, ele sistematiza o processo de aprendizagem do hiragana, do katakana, fazendo que fique praticamente automatizado o seu processo de revisão. Ele te ajuda a aprender frases em japonês usando estruturas e, consequentemente, você memoriza essas estruturas, consequentemente, vocabulário, e também ele pode ser usado para você aprender kanji, principalmente se você estudar da forma que a gente costuma orientar. E eu apresentei para você também, nas aulas 2 e na aula 4, textos com áudio, né? Eu não dei nenhuma instrução específica ali sobre como usar eles, mas quando a gente pega as estruturas que a gente aprendeu, com o vocabulário que a gente aprendeu e traz para você um diálogo em japonês com áudio, é possível você usar esse tipo de material para aprender a falar. E como que isso é feito? Através de uma metodologia onde você repete aquele áudio, você pesquisa o que você não entendeu e você memoriza ele como se você estivesse memorizando uma música, né? A ponto de você conseguir repetir aquelas estruturas, repetir aquela palavra, repetir aquelas expressões e a partir daquele momento aquilo passa a ser seu. E quando aquilo passa a ser seu, você nunca mais esquece, você consegue usar quando você viver um contexto semelhante, você consegue trocar palavras daquela estrutura para formar outras frases com as mesmas estruturas e obviamente você entende quando alguém traz uma ideia semelhante usando aquelas estruturas
e palavras semelhantes. Então, os textos com áudio são uma das ferramentas mais importantes para o aprendizado de japonês. Se você usar essas duas, o sistema de repetição espaçada você usa desde o aprendizado de hiragana e os textos com áudio você usa quando o estudo se divide entre estrutura, vocabulário e kanji. Se você usar essas duas ferramentas, aprender esses elementos aqui vai ser extremamente prazeroso, extremamente eficiente e com isso você vai ver resultado no seu aprendizado de japonês. Então, vamos entrar um pouco nesses elementos aqui, trazendo para mim essa ideia de um mapa de aprendizagem, né? Uma rota. Primeira coisa que você vai aprender é o hiragana, tá? E o hiragana ele pode ser aprendido entre 1 a 2 semanas de estudo. A grande maioria das pessoas consegue aprender em 1 semana, mas você não precisa. Pode demorar um pouquinho mais, não tem problema nenhum. E você pode seguir esse cronograma. Lembra que ele é formado por 46 letras, né? 46 símbolos, onde cada um representa um som? Eu separei aqui em 14 tópicos, né? 14 lições, aonde você pode estudar de 2 a 3 por dia, ou 3 para 4 se tiver muito fácil, e com isso em 1 semana você consegue aprender tudo. Lembrando que se você aprender a usar o sistema de repetição espaçada, o processo de memorização vai ficar mais eficiente. E aí na segunda semana você vai estar lendo hiragana tranquilamente. Você pode aprender primeiro a família do A, I, U, E, O, da nossa tabela. Depois você pode aprender a família do K, junto com o Tenten, que eu apresentei para você também. Então, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, Ga, Ki, Gu, Ge, Go. Depois a família do Sa, Sa, Shi, Su, Se, So, Za, Ji, Zu, Ze, Zo. Depois a família do Ta, Ta, Ti, Tsu, Te, To. A família do Da, que é o Tenten, Da, Ji, Zu, De, Do. O Tsu pequeno, que é um fenômeno que a gente tem para dar uma pausa no som da palavra. Família do Na, Na, Ni, Du, Ne, No. Aquela letra que eu falei que se chama que faz sons como Kan, Don, Kin e assim por diante. A família do Ha, Ha, Hi, Hu, He, Ho. Essa família recebe tanto o Tenten quanto o Maru, formando Ba, Bi, Bu, Be, Bo, Pa, Pi, Pu, Pe, Po. A família do Ma, Ma, Mi, Mu, Me, Mo. A família do Ya, Ya, Yu, Yo, que são só 3 letras. A família do Ra, Ra, Ri, Ru, Re, Ro. Os sons contraídos, que são aqueles sons tipo Kya, Kyu, Kyo, Mya, Myu, Myo. E por fim, o A e O, como partícula. Se você seguir isso daqui, aprender 2 ou 4, 3 ou 4 por dia, dependendo dos mais longos, por exemplo, aqui ó, você pode aprender esses 3 no primeiro dia. Aqui, você pode aprender esses 4, porque o número 5 e o número 7 são bem tranquilos, você pode aprender 4. Se você dividir os seus estudos dessa forma, você consegue aprender em aproximadamente 1 semana o hiragana, né? O entendimento e uso do sistema de repetição espaçada otimiza esse processo, fazendo ser possível você dominar o hiragana em velocidade recorde. Aqui na plataforma do programa japonês online é essa ordem que eu apresento para você o hiragana. Então, a gente faz uma breve introdução, com uma aula completinha aqui comigo, apresentando os conceitos iniciais sobre o hiragana. Lembrando que toda dúvida que você tiver, você pode tirar aqui embaixo comigo e com a nossa equipe. Você aprende também com as dúvidas dos outros alunos, né? A gente deixa destacado aqui em verde as dúvidas que a gente acha que são úteis para a maioria dos estudantes. A gente considera também as dúvidas com maior número de likes aqui para atualizar o material, criar novas aulas extras, porque são dúvidas que provavelmente eram de mais pessoas. E a gente divide o aprendizado em lições dessa forma, onde basicamente eu faço uma aula explicando para você as letras e, obviamente, trazendo palavras que usam elas. Sendo que todas você pode escutar o áudio aqui de cada uma delas para você pegar certinho a pronúncia de um nativo. E já está tudo pronto também para você usar o sistema de repetição espaçada. É claro, eu dou todas as instruções de como que funciona o sistema de repetição espaçada, né? E você vai aprendendo dessa forma, ok? Aqui, ó, falando justamente do sistema de repetição espaçada, todas as instruções, e quando você tem uma dúvida, você pode usar o nosso suporte aqui também para conversar com a gente e tirar elas. Aqui, a família do K e do Ga, novamente, né? Algumas informações sobre grafia, que pode ter diferenças de acordo com a fonte. O modelo de aula, né? É um modelo parecido com o que a gente fez aqui
no nosso curso de japonês para iniciantes. A diferença é que a gente fragmenta em vídeos menores e fragmenta mais o conteúdo. Então, ao invés de você ver uma aula de 40 minutos, você vê aulas de 6 minutos, aqui mais aulas, né? Para você ir realmente dando um passo de cada vez e a gente vai com mais profundidade em cada um dos elementos. Aqui com a família do sa e do za, né? Que eu disse que é a diferença que o ten tem, aqui outra questão de variação de fonte. O vocabulário, tudo com áudio, preparado para você usar no sistema de repetição espaçada, tanto pelo computador quanto pelo celular. Aqui a família do tá, novamente, né? Todas as nuances, todas as informações que você precisa para aprender estão aqui. E após aprender o hiragana, a gente pode fazer a mesma coisa que foi feito aqui no curso, né? Você aprender as suas primeiras estruturas para você já poder usar o que você acabou de aprender e já aprender suas primeiras frases em japonês e usar um pouco daquele vocabulário que foi usado como exemplo para aprender o hiragana. Então a minha sugestão de estruturas para você estudar logo depois de aprender o hiragana são as primeiras afirmações, as primeiras perguntas e respostas, frases com a partícula wa e frases com kore, sore, are, que são palavras que significam isto, isso e aquilo. E aí eu falo coisas como, por exemplo, isto é uma mesa, isso é um carro, aquilo é uma nuvem, né? Coisas do tipo. Frases bem básicas, mas que servem para você absorver o vocabulário e começar a entender como funciona a língua japonesa. A gente aprendeu essa estrutura aqui, a gente aprendeu essa nas nossas primeiras aulas. E dessas daqui chegou a aparecer algumas dessas palavras também, né? Então você já passou um pouco pela experiência de estudar essas primeiras estruturas. E claro, isso é só o começo do seu aprendizado de japonês. Tem muito mais pela frente. Se você aprendeu até aqui, você viu que legal que é estudar japonês dessa forma. E aí depois a gente vai para o aprendizado do katakana, que ele tem que ser aprendido, realmente tem que ser aprendido logo depois de aprender o hiragana. Você pode ter essa pausinha aqui para aprender as primeiras estruturas, mas quando você terminar de aprender o katakana, você vai evoluir de uma forma incrível, onde muito mais do japonês vai fazer sentido para você. E essa aqui é a divisão que eu sugiro para você estudar, onde novamente você pode fazer entre 3 a 4 por dia, você vai gastar uns 10 minutos cada uma delas. Então, família do A, família do Ka e Ga, família do Sa e Za, e assim por diante, né? A base que você adquiriu aprendendo hiragana vai te ajudar muito a aprender o katakana com mais facilidade, principalmente se você incorporou o método de estudos, você incorporou o sistema de repetição espaçada e, claro, teve esse tempo de maturação aqui usando o hiragana na prática com essas estruturas. E aí, depois do katakana, a gente tem, de acordo com o nosso mapa, essa divisão aqui, né? Estruturas, vocabulário, kanji. Antes da gente entrar em kanji, claro, para você ter um período maior de absorção do hiragana e do katakana, a gente pode aprender mais algumas estruturas. E, por consequência, aprendemos também um pouco mais de vocabulário. Então, eu tenho algumas sugestões aqui de estruturas que você pode estudar antes de você entrar no kanji, que são as frases negativas, falar que não é alguma coisa, frases com essas palavras aqui, koko, soko, asoko, inclusive algumas delas apareceram nos nossos textos, né? A partícula no, que a gente aprendeu já. Aqui temos um outro tipo de palavras indicativas com kono, sono, ano, dono. Aqui nós temos os números de 0 a 99, que você já teria condições de aprender. Partículas kara e made, para falar coisas, por exemplo, a partir das 9 horas até as 10 horas eu vou ver televisão, né? Esse tipo de coisa é feito com essas partículas. Os verbos, que são as ações, a gente viu alguns nas nossas aulas aqui. Verbos na forma mas, que deixa formal, a gente viu isso também, alguns aqui, mas aí nessa etapa você já pode aprender a passar qualquer verbo para essa forma. E as últimas principais partículas aqui, né? Partícula o, que já apareceu, né? Para falar, por exemplo, comer um sushi, assistir um vídeo, né? Essa partícula permite fazer esse tipo de ideia. A partícula mo, que indica também, ela apareceu inclusive aqui também. A partícula de, que é para falar coisas como, por exemplo, eu estou assistindo televisão na sala, né? Esse na sala, para você aprender aonde está acontecendo a ação, a gente fala com a partícula de.
Essa partícula serve para indicar o que nós usamos para realizar uma ação. Por exemplo, estou cortando o papel com a tesoura. Esse com a tesoura a gente faz com a partícula de. Partícula to, que a gente viu também para falar uma coisa e outra, né? Nichiobi to doyobi, domingo e sábado. E os primeiros advérbios. Advérbios é para falar, por exemplo, assim, estou muito cansado. Não só cansado, mas muito cansado. É para você dar mais característica para suas frases, ok? Então, isso é uma sugestão de estruturas que você pode aprender antes de entrar no aprendizado de kanji. Essa recomendação que eu estou te dando é o que a gente aplica na nossa plataforma também. Então, depois de você aprender o hiragana, nós temos algumas estruturas. Você aprende o katakana e nós temos algumas estruturas antes de entrar no kanji. Com o objetivo de ser bem prático, nós temos em cada um dos tópicos, né, também, os textos com áudio, seguindo um pouco da experiência que você teve aqui no curso de japonês para iniciantes. Então, nessa primeira etapa da plataforma, do programa, que se chama curso principal, você tem 36 diálogos daquele jeito. Com uma diferença, a gente analisa linha por linha, palavra por palavra, até você entender ele e te dar orientação de como estudar esse áudio da melhor forma possível. Então, por exemplo, uma lição ensinando uma estrutura, né? A gente traz ela para você, a gente faz uma aula rápida explicando o conceito dela. Aqui eu tenho uma partícula que você aprendeu, eu ensinei você na nossa primeira aula. Só que agora a gente já usa a própria escrita japonesa, o próprio hiragana e katakana para estudar isso, né? E aí a gente traz várias frases de exemplo com uma aula explicando detalhadamente cada uma dessas frases, não deixando nenhum ponto em aberto, porque assim você está vendo a estrutura na prática, essa estrutura está se misturando com outras estruturas que já foram ensinadas anteriormente e você está aprendendo um vocabulário novo. Como a gente usa o sistema de repetição espaçada para você memorizar, a gente deixa todas as frases prontas aqui para você fazer as suas revisões. Você tem um trabalho apenas de copiar e colar na sua ferramenta de sistema de repetição espaçada, que eu também apresento para você como usar. Novamente, 100% das dúvidas que você tiver são tiradas aqui por mim e pela nossa equipe de professores e monitores, né? Tem o sistema de likes nas dúvidas. E você pode pegar a parte escrita de todos os materiais também, para salvar em PDF ou imprimir se você preferir, mas está tudo prontinho aqui com as aulas bem detalhadas. Nos nossos textos com áudio, né, nos nossos diálogos, a gente busca trazer tudo do dia a dia, em situações que você viveria quando você chegar ao Japão, seja a passeio, seja para morar e tudo mais. A gente tem o download do áudio para você salvar no seu celular ou no seu computador. Nós temos o texto por completo aqui, que você vai fazer a atividade de leitura da maneira que a gente orienta, né? Só que aí a gente tem a análise completa do texto, onde nós temos todas as frases dele preparada para o sistema de repetição espaçada, e talvez você ainda não saiba bem o que é isso, né? Mas basicamente, de forma resumida, isso garante que você memoriza 100% das frases. Simplesmente isso. E uma aula, naquele estilo, né, com eu explicando detalhadamente todas as frases, fazendo as aberturas aqui, né, de o que é cada palavra, o que é cada estrutura, os pontos culturais que aparecem, os detalhes de pronúncia, tudo isso eu apresento para você, beleza? E aí você vai aprender, qualquer observação que tiver a gente coloca aqui também após a frase. E em cada tópico a gente tem 3 diálogos como esse. Então esse aqui é falando de uma pessoa que voltou ao Brasil para passar as férias e retornou recentemente ao Japão. A gente contextualiza para você e explica aqui o que está acontecendo. E veja que dessa vez já está em hiragana e katakana. Isso aqui é ensinado antes de entrar no kanji, para você criar uma base boa de japonês propriamente dito, antes da gente estudar o kanji. Novamente a nossa aula explicando frase a frase tudo o que está acontecendo aqui. Eu faço todas as anotações aqui na tela. Você tem o áudio fragmentado de cada uma das frases, né, além do texto completo, e tudo preparado aqui para o sistema de repetição espaçada. Feito isso, você pode ser introduzido ao aprendizado de kanji, que é o sistema de escrita do japonês que eu falei para você na nossa aula de número 4 daqui do curso de japonês para iniciantes.
E como a gente pode ver na nossa linha do tempo, aqui em cima, o kanji, ele não é uma coisa que você termina e pronto, depois vai para outra coisa. É uma quebra de paradigma mesmo no aprendizado. Ele segue o aprendizado de vocabulário e estrutura em paralelo. Então, o ideal é que nesse momento você seja introduzido ao kanji, comece a entender como ele funciona e aprenda um método de aprendizagem dele, porque esse método vai te acompanhar conforme você avança nos seus estudos. E o que eu posso dar de dica para você sobre esse método, uma das coisas é forma, som, significado. As palavras em kanji têm uma forma. Essa forma tem um som e esse som tem um significado. É sempre esse trio de informações que você vai aprender junto com o kanji. Isso vale tanto para palavras formadas por um único kanji, que eu trouxe várias para você na aula de número 4, quanto para palavras com mais de um kanji, né? Que eu trouxe também alguns exemplos na aula de número 4 e também dentro do nosso texto, do nosso diálogo, tinha vários exemplos disso. E se você aplicar isso junto com o sistema de repetição espaçada, a velocidade de aprendizado de kanji, ela vai ser muito superior ao tradicional. Só que tem um ponto que eu preciso passar para você, que é o seguinte: se você aprender os kanjis um por um, de modo individual, aprendendo todas as informações sobre ele, isso vai atrasar o aprendizado de estrutura e vocabulário. Então você tem que desvincular as duas coisas. Em uma etapa do seu estudo, você está aprendendo palavras em kanji, né? Você está aprendendo kanjis individualmente. E as estruturas e o vocabulário, eles não podem esperar você aprender o kanji para serem ensinados. Isso é o que é feito pela grande maioria dos livros, dos materiais didáticos, dos cursos, das escolas e tudo mais. Por quê? Porque busca seguir um pouco a escola japonesa, e a escola japonesa é feita para japoneses, né? E eles já aprenderam estruturas e palavras em casa ou com o convívio normal que um nativo tem, né? Então, as informações individuais de cada kanji, aprender um por um é sim importante, mas ele vai numa velocidade diferente das estruturas e do vocabulário. E quando eles aparecem na estrutura e vocabulário, eles podem ser usados, mas aí a gente usa o recurso do furigana, que é um recurso, eu acabei não falando sobre ele aqui no nosso curso, mas é quando em cima da palavra em kanji tem o som dela. E aí você vai ser apresentado dessa forma aqui, ó, forma e som. E aí você tem que aprender o significado. Isso permite que você aprenda muitas palavras novas, aumente o seu vocabulário, ficando familiarizado com forma e som dela em kanji. E numa outra etapa do seu aprendizado, com outro tipo de exercício, outro tipo de atividade, aí a gente aprende o par, forma, som, ok? E como o kanji não é uma coisa que termina e você vai para outra, você vai ser introduzido a ele, você vai entender como ele funciona, desenvolver um método de aprendizagem para você seguir junto, para seguir o kanji junto com o resto, e aí a gente vai para estruturas essenciais. Daqui para frente, o aprendizado de japonês vai ser estrutura e vocabulário e, obviamente, kanji, atrelado bastante ao vocabulário, né? Eu trouxe aqui uma lista de estruturas, de 55 estruturas, 55 temas, né? Você tem acesso a esse material aqui em PDF, aqui na página que você está assistindo, então eu não vou passar por cada um deles agora, mas o ponto é que, aprendendo essas 55 temas, você se torna um falante mais independente, um estudante mais independente na língua japonesa. Isso aqui é o que a gente pode chamar de básico e essencial da língua japonesa. Com isso, você consegue usar o idioma em situações do cotidiano. Tipo, se você fizer uma viagem para o Japão, precisa fazer check-in em hotel, precisa pedir informação na rua, precisa fazer compras, precisa fazer perguntas para um vendedor, coisas do tipo, você consegue fazer tranquilamente com esse conhecimento. Se você fizer amigos japoneses, você já consegue desenvolver uma conversa com eles com bastante calma, com bastante cautela, mas você já consegue desenvolver e ocorre uma comunicação ali, né? Então isso é o que a gente pode chamar de básico e essencial da língua japonesa. É possível aprender isso daqui em aproximadamente 4 meses de estudo. 4 meses não é nada, é 1/3 de um ano, né? Mas você já desenvolve esse conhecimento estudando com dedicação. Dentro da plataforma do programa Japonês Online, a gente aprende esse conteúdo em aproximadamente 4 meses, né?
Com o conhecimento dessas estruturas, somado ao entendimento de método de estudo, você também se torna um estudante mais autônomo e mais independente, de forma que você consegue já se virar sozinho em muitas situações, já consegue fazer muita coisa meio que por conta própria em japonês. A língua japonesa passa a ser mais intuitiva para você. Essa lista de 55 temas é o que nós ensinamos dentro do programa Japonês Online na primeira etapa do programa. Ele é formado, na verdade, por 3 e por mais alguns elementos. E todo esse conteúdo que eu te passei aqui é o que era possível passar nesse cronograma de 6 aulas dentro de um curso de japonês para iniciantes. E eu tenho certeza que isso mobilizou muita gente a começar a aprender japonês. Despertou o interesse na língua japonesa em muitas pessoas. Foram mais de 70 mil pessoas cadastradas para participar desse evento e foram incontáveis a quantidade de pessoas que marcaram a gente no Instagram porque estão fazendo as atividades, estão acompanhando as aulas. Foi muito legal e eu fico muito feliz de poder contribuir para criar esse movimento de novos estudantes de japonês. Eu tenho certeza que no longo prazo isso vai contribuir muito para todo mundo que está envolvido com a língua japonesa. A gente vai ter mais materiais, vamos ter mais sites, vamos ter mais blogs, vamos ter mais tudo e vamos ter muito mais pessoas no Brasil que falam japonês e que se dedicam ao aprendizado dessa língua. Eu espero que você realmente tenha aproveitado esse conteúdo. A gente vai abrir as inscrições para se tornar um aluno oficialmente da plataforma do programa Japonês Online. Nós somos uma escola de ensino de japonês. Nós temos uma equipe de professores, tutores, editores que produz todo esse material, todo esse portal, todo esse conteúdo para você. E dentro da nossa plataforma, nos primeiros 4 meses de estudo, você vai aprender esses 55 pontos que eu passei para você. E você vai se tornar um estudante completamente independente de japonês, com todo o domínio do essencial na língua. A cada tópico que nós avançamos, esse conteúdo está dividido em 16 tópicos. Em cada tópico que nós avançamos, nós estudamos 3 diálogos, nós estudamos várias estruturas, você aprende várias palavras, tem aulas extremamente detalhadas sobre cada uma das coisas. Depois de você terminar essa primeira etapa, nós chamamos isso de curso principal, justamente porque compreende o essencial da língua japonesa. Só que não acaba por aí, a gente vai te levar até um nível realmente avançado de japonês. Então, depois de terminar o curso principal com esse conteúdo essencial, a gente vai para o módulo que eu chamo de Nihongo Plus. Ele é formado por mais 12 tópicos com muitas estruturas, muitos diálogos, muitos textos com áudio, abrangendo todas as situações que a gente imaginar do cotidiano, para você realmente desenvolver um vocabulário e um conhecimento de japonês que te permite consumir coisas em japonês, vídeos, livros, textos e, claro, aproveitar ao máximo o Japão. Terminando o Nihongo Plus, agora é hora de você se preparar para se tornar um mestre na língua japonesa. E aí você vai avançar para um módulo chamado Nihongo Master. Caso você não saiba, Nihongo significa língua japonesa em japonês. Por isso, desses nomes. Então, no Nihongo Master, nós temos mais 12 tópicos bem completos com estruturas, vocabulário, diálogos e textos completamente avançados em japonês. E quando você terminar ele, a gente pode afirmar categoricamente que você sabe japonês. E você pode usar o japonês nas situações que você precisar. Você pode entender as coisas em japonês, você é completamente autônomo e você tem total entendimento sobre o idioma. É isso que o programa Japonês Online faz por você. A gente vai te levar a esse nível. E se você fizer a sua matrícula na semana que vem, você vai poder aprender tudo isso. Você vai adquirir todo esse conhecimento e de forma quase que garantida, você vai ter conhecimento em língua japonesa. A gente abre as matrículas na próxima segunda-feira, dia 6 de abril. E a gente fica com as matrículas abertas apenas até 6, 7, 8, 9, 10. Até o dia 10 de abril, na sexta-feira. São apenas 5 dias de matrículas abertas. E a gente tem um número limitado de alunos que a gente aceita. Por quê? Porque a gente tira absolutamente todas as dúvidas dos alunos. E além disso, a gente tem todas as semanas eventos ao vivo com os alunos, fazendo atividade de conversação, leitura em voz alta, praticamos oratória, temos aulas extras respondendo dúvidas diversas que vão surgindo através desse contato com os alunos. Temos assuntos extras como, por exemplo, japonês com
mangá, a linguagem honorífica da língua japonesa, vocabulário temático, que são, por exemplo, vamos trabalhar vocabulário só usado num hospital, ou vocabulário trabalhado só no aeroporto, coisas do tipo. A gente faz semanalmente aulas desse tipo. Temos plantões de dúvidas para caso você queira tirar sua dúvida um a um ali, falando, escutando e com um pequeno grupo de alunos. Temos também uma comunidade de alunos, então você, após ingressar no programa, você vai poder entrar num grupo com alunos para praticar o seu japonês, para fazer amizade, para conhecer pessoas que gostam das mesmas coisas que você e estão buscando objetivos semelhantes. Eu disse que as matrículas abrem na semana que vem e são 5 dias de matrículas. Só que tem um porém. O programa japonês online está com o mesmo preço desde o ano de 2016. Já são aí 4 anos que a gente conseguiu segurar o mesmo valor do investimento para se tornar um aluno. E o que acontece é o seguinte, a gente já está há 4 anos com o mesmo preço. E desde lá para cá, a gente teve mudança de dólar. Afinal, a gente tem vários prestadores no Japão. A gente tem pessoas no Japão que fazem a nossa plataforma funcionar, escrevendo textos, diálogos, fazendo narração. Temos os estúdios lá que contribuem com isso. Então, desde então, a gente precisa fazer um ajuste. Só que, para quem fizer as matrículas na segunda-feira, a gente abre as matrículas às 7 da manhã. Então, quem fizer as matrículas entre 7 da manhã na segunda-feira até 23h59 da segunda-feira, vai ter R$1.000 de desconto. O que é esse desconto? Simplesmente que da terça-feira para frente, a gente vai aumentar o nosso preço, compensando esses 4 anos sem reajuste. Se você se matricular na segunda-feira, no primeiro dia, o valor do investimento para você vai ser com R$1.000 de desconto comparado ao novo preço do programa. Da terça para frente, o preço normal. Então a recomendação que eu te dou é que você se prepare, você assista todas as nossas aulas, você venha conversar com a gente para tirar todas as suas dúvidas, você coloca seu relógio para despertar às 7 horas da manhã e na segunda-feira você faz a sua matrícula para você garantir esse desconto especial. Eu vou ficando por aqui, essa é a aula de número 5, nós temos a aula de número 6 ainda, onde eu vou tirar as maiores dúvidas que foram passadas durante esse curso de japonês para iniciantes. Nós vamos ter bastante conteúdo ainda nessa aula 6, ela vai ser realizada ao vivo nesta sexta-feira, então se você está vendo na sexta-feira ainda dá tempo de você participar, se você for ver no sábado ou no domingo, você pode ver a gravação dela. Eu recomendo que você assista todas essas aulas até domingo, porque elas vão sair do ar assim que a gente abrir as matrículas do programa Japonês Online. Muito obrigado por ter acompanhado e a gente se vê na aula de número 6, tirando as principais dúvidas que surgiram, ou se você se tornar um dos nossos alunos a partir da semana que vem. Tchau, tchau!